Olá, pessoal, bom dia, boa noite. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que eu quero responder perguntas, por exemplo, você ir ao trabalho é quase que um castigo. Você tá no trabalho, parece quase que uma eternidade, você fica olhando o relógio passar, as horas passarem, as horas não passem, você não tem aquela sensação de que você tá fazendo um trabalho significativo, um trabalho interessante, que você só trabalha para pagar as contas e já não tem mais nenhum tipo de satisfação, de propósito no seu trabalho. E a gente vai entender por que acontece isso. Bom, eu me chamo Anelisa, eu sou especialista em transição de carreira, eu ajudo você a fazer a sua transição para a carreira dos seus sonhos. Então hoje a gente vai falar desse assunto um pouco delicado, mas eu gostaria primeiramente de a gente entender o que é afinal isso. E eu chamo isso de estagnação no trabalho. Então é isso que a gente vai falar hoje, estagnação no trabalho. E uma outra coisa bem interessante, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, aperte o sininho que todos os dias nós publicamos bastante materiais, bastante informações sobre como fazer a sua transição de carreira, sobre estratégias, metodologias, e eu acho que assim, só o conteúdo que a gente tem aqui no canal vai ser bastante interessante para que você possa ajudar você a fazer essa transição de carreira. E também, quase que todos os meus conteúdos, eu gostaria muitíssimo que vocês anotassem, que vocês tivessem um caderninho, que seria o caderninho da transição de carreira, para que você pudesse, a partir de hoje, a partir do momento que você assistir um dos meus vídeos, e começar a fazer as suas anotações, para você dar o primeiro passo, porque todos os vídeos eu vou passar alguma informação, como você fazer, como a gente consegue dar esse primeiro passo. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é que, assim, quais os indícios, quais são os sintomas, quais são as situações que eu me vejo estagnada ou é só algo temporário? Eu diria que, assim, quando você está estagnado no trabalho, é que esse trabalho já não tem mais sentido, esse trabalho já não faz mais os seus olhos brilharem. Então, por isso que, como eu falei logo no início do vídeo, é que assim, você ir para o trabalho já não tem aquela satisfação, é quase que um castigo, é só bater ponto. Mesmo que você não bata ponto, parece que é aquela sensação de você estar indo só por obrigação, que você vai ao trabalho, mas não vê o momento de voltar para casa. Chega no domingo à noite, quando começa a tocar a musiquinha lá do Fantástico, você fica assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir para o trabalho amanhã de manhã. Aí na segunda-feira, pior ainda, sabe quando você tem que ir empurrado assim para o trabalho e o trabalho praticamente ele já não tem tanto sentido mais, então você vai só porque você precisa pagar suas contas, como todo ser humano, mas ele já não te dá mais aquele prazer, aquele sentido que você tinha quando você começou a sua carreira, quando você começou aquele trabalho. E afinal, nesse estado, agora nesse momento, você já não gosta mais do seu trabalho, você já não sente nenhum tipo de estímulo, nenhum tipo de desafio, que eu acho que é o mais importante no trabalho. Que tipo de desafio? Se você está aprendendo alguma coisa, de você está vendo algum tipo de avanço pessoal e profissional. E é bem provável que por causa de toda essa situação, isso tem causado problemas emocionais, como, por exemplo, uma incrível, terrível insatisfação, uma ansiedade de não saber o que vai acontecer no outro dia, ou pelo contrário, né, de ser tanto uma rotina que, afinal, você fica com aquela ansiedade do que vai acontecer no outro dia, se é isso mesmo, que tá tudo certo, se não tá, o que está acontecendo, afinal, comigo. Você tem aquela apatia de você, parece que não vê o sangue circular no seu corpo, você só vive. Então, assim, e com muito medo, você pode estar com insônias, porque você tem essa preocupação de, será que essa rotina que está sendo tão estafante, tão ruim, um estresse, e pode chegar até a depressão numa determinada sua situação que você pode encontrar, e de repente, níveis de depressões estão muito altos, você precisa tomar remédio e visitar um profissional. Então, e aí, quando você não sabe o que a gente quer, a gente também tem várias desculpas, porque ao invés de olhar para a gente olha para o externo. Então, por exemplo, toda essa situação que eu acabei de explicar agora, você pode estar explicando, pensando que é o seu chefe, que é muito chato, que ele é incapaz, que ele realmente não nasceu para ser chefe, mas infelizmente ele é meu chefe, inclusive ele pode ser até incapaz mesmo, mas feliz ou infelizmente ele é seu chefe.
De repente você pode estar culpando, de repente, o mercado de trabalho que está muito saturado, que a tecnologia, avança muito rápido, você não tem condições de acompanhar a tecnologia, que você nunca vai conseguir mesmo. As reclamações são quase que infinitas, né, mas aí você percebe que você está sempre focando no externo. E aí você identifica como que eu assim, se será que você se identifica com o que eu acabei de falar agora? Então se você se identifica com essa situação, é bem provável que você, claro que são vários níveis que eu acabei de explicar agora, mas eu acho que é bem provável que você está precisando de fazer uma transição de carreira. Você está precisando pensar em sair dessa carreira e mudar para algo mais interessante que você gosta, que faça os seus olhos brilharem um pouco mais e que tenha aquela sensação boa de você estar fazendo um serviço que está agregada com seus valores, com as suas crenças. Então, eu acho que assim, bem provável que se você está assistindo a esse vídeo, é que você tenha a tendência de querer mudar, ou você sente alguma coisa aqui dentro de que assim, olha, eu realmente tenho que mudar. Quero ajudar, quero ensinar a você a como que você faz essa transição de carreira, como é que você consegue dar os seus primeiros passos. Uma outra coisa bastante importante que eu preciso te já dizer logo de começo é que, assim, é uma informação que não é muito legal de ouvir, mas eu acho que eu preciso te dizer e te conscientizar principalmente que, assim, 20% da estagnação do trabalho é com relação ao mercado, a sua empresa, a tecnologia, o seu chefe. Essa 20% são esses problemas externos e 80% é problema daqui, é o problema seu, feliz ou infelizmente. Isto é a sua atitude, é o seu comportamento. Então, assim, para você fazer essa mudança de trabalho, fazer essa mudança de carreira, ela tem que partir daqui de dentro, porque por mais que o mercado esteja saturado, por mais que a tecnologia esteja muito avançada, por mais que a sua empresa não ofereça mais desafios, por mais que, enfim, toda a parte externa, ela é importante tanto quanto a parte interna, mas proporcionalmente 80% está aqui, está na minha responsabilidade, isto é, está na sua responsabilidade você tomar rédea da sua vida profissional e fazer essa transição de carreira. Então, eu acho que o primeiro ponto de partida aqui é dizer e fazer uma autoanálise do que está acontecendo, e é para isso que eu estou aqui. Agora, sempre focando aqui dentro. E justamente com todos esses vídeos que a gente vai fazer, todas essas lives, é que a gente vai levar você a fazer essa transição de carreira. E essa, claro, que é a minha missão de estar aqui fazendo isso, ajudando você, fazendo isso junto com você. E deixa eu contar um pouquinho da minha história, de como que eu também cheguei a uma estagnação na minha carreira quando eu estava trabalhando na universidade. Mais ou menos no meu terceiro ano comecei a trabalhar, que depois que você está um pouquinho mais estabilizada, tive uma grande crise de estagnação e foi um momento que eu fiquei bastante perdida. E até neste momento eu estava numa loucura tremenda, preparando muitas aulas, que todas as minhas aulas eram em japonês, e que elas deveriam ser perfeitas, e claro que a gente nunca vai ser perfeito. Então, assim, era realmente uma loucura. Então, assim, haviam vários trabalhos na universidade e no departamento que eu tinha que aprender, muitas reuniões, e claro que, assim, eu não queria dar a desculpa de que eu não sou nativa, mas eu não sou nativa. Então, assim, tinha várias coisas que eu estava acostumada com um tipo de vocabulário. Depois que a gente começa a trabalhar, a gente vai para reuniões, entende outro tipo de vocabulário, entende outros tipos de conversa que às vezes eu não entendia muito bem. Então, eu tinha que acostumar com todo esse novo ambiente de trabalho. Então, nesse momento, eu já estava relativamente acostumada, eu já estava fazendo as minhas pesquisas. Então, foi uma fase que eu acredito que quase que todo mundo passa, porque é aquela fase assim, que quando você começa a sua carreira, no terceiro ou no quarto ano, você começa a estabilizar. E esse momento que eu acho que assim, se a gente não toma cuidado, a gente acaba se estagnando, a gente acaba tendo uma apatia, a gente acaba não entendendo muito bem, porque fica muito confortável. Eu acho que tudo quando é muito, muito confortável, a gente deixa de crescer. Então aí nesse momento, que aí eu fui percebendo que eu já tinha conseguido uma meta, mas que eu também, se eu não tivesse outra, eu estaria perdida, eu estaria confusa. E foi justamente o que aconteceu. E essa experiência eu tive quando eu estava fazendo o meu mestrado. Eu não tinha certeza que eu ia para o doutorado. Então, assim, eu entrei numa tremenda depressão nesse momento, porque justamente eu ia acabar um ciclo, mas eu não tinha outro ciclo. Aí que eu descobri nesse momento, e foi nesse momento também, quando eu estava na minha universidade trabalhando, que se a gente, antes de acabar um ciclo, a gente já tem que pensar em outro, para que a gente não fique
perdido e também para justamente se planejar, porque quando a gente não planeja, fica aquela toda euforia de ter que fazer tudo correndo, tudo que a gente faz correndo não dá certo, né. E então, assim, naquele momento que eu resolvi que eu ia seguir a vida tranquila, passaram assim vários meses, eu estava assim apenas vivendo e não tinha assim uma meta definida, eu estava me sentindo meio que incompetente, porque eu estava tentando, sempre pensando que assim, todos os meus amigos estavam publicando, todo mundo estava trabalhando, menos eu. E apesar de eu estar trabalhando, claro. Mas, e também, por exemplo, quando eu queria, inclusive, assistir televisão, e que poderia ser um passatempo, eu ficava vendo a jornalista, vendo qualquer pessoa, qualquer artista na televisão, perguntando assim: olha, até essa pessoa está trabalhando, e eu aqui na frente da televisão não estou fazendo nada. Então, assim, o que poderia ser alguma coisa divertida, ou alguma coisa para passar o tempo, ou para relaxar mesmo, isso já não conseguia, já não tinha mais sentido para mim, né? E eu já também não me identificava mais com aquela Nelisa batalhadora, esforçada e focada que eu sempre fui. E também fiquei pensando assim, naquele momento eu tinha lutado tanto para conseguir aquela posição, tinha lutado tanto para chegar onde eu tinha chego, mas dava a impressão que já não conseguia encontrar a razão de estar trabalhando, já não tinha mais desafios, e os desafios que eu tinha, que parecia ser tão intransponíveis, que eu sentia assim uma total impotência diante da situação, e eu só sentia que eu só estava respirando e vivendo, e era muito doloroso, né, quando a gente está nessa ascensão e fica nesse platô, que parece que a gente não está crescendo, parece que você quer dar um outro passo e não consegue, e eu imagino que você pode estar nessa situação também. E aí, como é que eu saí dessa situação nesse momento? Eu geralmente, quando eu tenho um problema, ou quando eu estou muito feliz, eu tenho um costume de escrever. Então, eu escrevo quando eu estou feliz, para deixar como memória de momentos positivos. Mas também quando momentos muito difíceis, eu escrevo para eu organizar as minhas ideias. E geralmente eu prefiro ir para um lugar, isso também são dicas, né? Assim, eu prefiro ir para um lugar que não me identifique. Isto é, não é no meu escritório, não é na minha sala, não é na minha casa, não é meu ambiente de trabalho, e sim num café, num restaurante, numa biblioteca, num lugar onde realmente você está neutra, isto é, você está neutro da sua posição social, você está neutra de coisas externas, você está lá somente com você. Então, eu me lembro muito bem disso quando eu fui para um café, geralmente em Tóquio, tem uns cafés assim sensacionais, que eles são super aconchegantes, a luz é bem branda, bem gostosa, tudo lá no Japão é muito silencioso, então assim, realmente dá pra gente sentar e ficar pensando, divagando. Aí eu sempre tenho um caderninho, que na verdade são caderninhos como esses daqui, que geralmente eu carrego na minha bolsa, e foi justamente que eu fui para esse café com a intenção realmente de escrever, entender qual que era esse momento. E aí, nesse momento, eu lembrei de uma frase que um professor japonês, ele me disse que é assim, que é Shoshin ni Modoro. Shoshin é origem, Modoro é voltar. Isso significa o quê? Que é voltar às origens. Então, essa frase, ela me ajudou várias vezes. Isto é, sabe quando quando eu comecei a minha profissão, quando você começou a sua carreira, quando você começou algo muito importante na vida, você tinha uma razão, tinha um significado, tinha um sentido muito forte para você ter começado, independentemente do que era naquele momento. E claro que depois, com o tempo, isso foi mudando. Então, esse Shoshin Modoro, eu acho que é muito importante a gente lembrar dessa ideia, porque é voltar para as nossas origens, é voltar ao espírito, ao estado original das nossas ideias, dos nossos propósitos e dos nossos objetivos. Então, quando você volta, você entende o porquê que você começou. E aí que eu comecei a pensar que, assim, eu tinha um ideal, um objetivo muito grande quando eu comecei a dar aula, comecei a trabalhar, que era fazer transformações na comunidade brasileira no Japão, onde eu morava, que eu era socióloga. Então, pensando nesse motivo, é que eu comecei a pensar que eu deveria estar fazendo mais, mas eu também não me sentia em condições de fazer, e estar com esse sentimento de impotência era também muito ruim, porque quando eu comecei a trabalhar no Japão, quando eu comecei a minha história no Japão, eu comecei absolutamente do zero, sem saber japonês,
sem saber japonês, trabalhando numa fábrica, eu tinha apenas 19 anos, então eu estava sendo muito injusta comigo mesma, que assim, se eu voltasse às minhas origens de verdade, de aquela adolescente que queria crescer, que queria aprender japonês, que queria fazer algo no Japão, que eu estava sendo muito injusta, então que voltando às minhas origens, que eu comecei a entender um pouquinho melhor. E aí é que eu fui mudando, óbvio, a minha percepção, e aí eu entendi que eu estava sendo muito ingrata, muito injusta, muito abusiva comigo mesmo, tendo esses tipos de pensamento. Então, eu imagino que você também esteja assim. Agora, entender a razão do que estava acontecendo. E naquele momento eu tinha entendido que eu precisava fazer algo, que era começou também o processo da minha transição de carreira. E aí, eu acho que assim, todas as vezes que a gente tem um sentimento assim, acho que a gente tem que ligar com o outro. O que esse sentimento, o que essa intuição, o que essa emoção está querendo me passar? E eu acho que toda emoção, ela tem que ser analisada justamente para a gente poder dar um passo, para a gente tomar uma ação e para a gente ter uma transformação. E aí que eu comecei, claro, a fazer outros projetos, aí depois eu comecei a mudar a minha trajetória de vida, de profissão, aí depois ainda eu fiquei mais alguns anos na minha profissão, até eu chegar ao momento que realmente eu me desliguei, que é um outro vídeo que eu gostaria de contar para vocês. Uma outra situação que eu queria entender e explicar aqui para vocês, que qual que é o maior benefício de você sair dessa estagnação, dessa insatisfação no seu trabalho, é que assim, se você está nessa situação de sentir-se estagnado com todos esses sintomas que eu falei no começo desse vídeo, e pensar qual que são os benefícios de eu mudar para alguma coisa que eu gosto, de eu estar utilizando os meus talentos, de eu estar utilizando o que eu faço de melhor? Eu não digo assim que você vai trabalhar menos, eu sempre acho assim, quando a gente faz essa transição de carreira, a gente vai trabalhar de repente até mais. Mas qual que é a maior diferença? Você vai trabalhar com brilho no olhar, você vai trabalhar com mais satisfação. 80% do tempo que você trabalha, você vai estar trabalhando com algo que você gosta. Não sei se 80%, mas pelo menos a maior parte do tempo. E quando você está aqui nessa vida estagnada, é o contrário, né? 80% você está fazendo o que você não gosta, por isso que você fica contando as horas para ir embora, por isso que você não vê mais sentido. E isso é um estado muito ruim de a gente estar. E uma outra coisa bem importante a gente pensar é que a gente não merece isso. A gente merece algo melhor, que essa estagnação, esse sentimento de apatia, esse sentimento de inadequação não é para nós, seres humanos, que é possível melhorar, é possível mudar essa situação, e como eu falei no vídeo, 80% está na minha atitude, está no meu comportamento, está na minha ação, isto é, está no meu controle. Agora, como que a gente vai fazer isso? É que a gente vai trabalhar aqui. E então, assim, eu vejo que... Por que eu falo bastante sobre transição de carreira? Por que fazer essa transição de carreira, ajudar você a fazer essa transição de carreira é importante? Porque eu imagino que você se identifique também comigo, que a sua identidade profissional, ela é tão importante. Claro que a identidade pessoal ela é importante também, mas como o trabalho, ele ocupa muitas horas, muito tempo da nossa vida no geral, e eu me identifico muito com o meu trabalho, e eu preciso de um trabalho que me dê satisfação, que me dê significado para a minha vida, que eu consiga, o meu propósito está interligado com o propósito, que o mundo, as outras pessoas podem se conectar, isto é, o que eu quero, o que o mundo quer, eles têm uma relativa interligação, ou uma alta interligação, então isso é bastante importante, isto é, a identidade profissional para mim, ela é importante, então eu imagino que isso seja importante para você também, e não ter mais isso, não ter essa satisfação, parece que acabou com aquele gostinho da vida, acabou com aquele sentimento, aquela energia, aquele entusiasmo pela vida. Então, por isso que eu acho que o maior benefício de você fazer essa transição de carreira é de ter essa identidade profissional mais estabilizada, muito mais fundamentada no que é significativo para você. E o que é significativo para você, claro que vai ser diferente para mim, vai ser diferente para outra pessoa. Então, buscar o que é significativo, que eu acho que é a primeira
dica que eu posso te dar aqui. Buscar o que são os meus talentos, o que eu faço de melhor, isto é, o que eu posso fazer para o mundo está interligado com o que eu quero fazer também, que eu acho que são coisas bastante importantes. Claro que se você também não fizer essa transição ou não fizer essa mudança, a consequência disso, eu acho que a gente paga muito caro, porque a consequência disso são questões muito emocionais também, e claro, financeiras, questões bastante de base, né, que seria das suas condições financeiras, condições de vidas também. Então, assim, você não tem um desafio profissional a longo prazo, eu acho que não é possível você viver com satisfação. E uma outra coisa bastante interessante, importante de você sair dessa situação é que quando você acha que você não tem capacidade, vai sendo quase como uma bola de neve. Eu não tenho capacidade, eu me sinto inseguro, parece que eu sou incompetente, eu nunca vou conseguir, e fica aquela situação de que assim, eu nunca vou conseguir, nunca vou mudar, e aí você fica estagnado realmente, né? Porque já tem essa situação no seu trabalho, esse sentimento, ele quase que invade você, e aí você não tem condições de mudar. Então, eu acho que isso é muito ruim. E aí, claro que você não consegue ter uma promoção, claro que você não vai ter um aumento, claro que você não vai ter um reconhecimento do trabalho, porque essa apatia, essa insatisfação, essa estagnação de estar parado, não tem como seu chefe, inclusive, ele ver esse brilho no olhar, não tem como ter consequências positivas. Então, se você quer fazer essa mudança de carreira, eu acho que a gente tem que, assim, a partir de agora, pensar o que isso está causando para minha vida agora e o que vai causar posteriormente. Então, o que eu acho que assim é muito importante a gente pensar. Uma outra coisa bastante importante que eu gostaria de pensar junto com você aqui é que, inclusive, eu gostaria que vocês escrevessem, é que não ceda a sentir-se bem agora. Então, que o ganho no curto prazo é a dor em longo prazo, isto é, se você está aqui agora, é que você quer fazer uma mudança, mas se você só pensa curto prazo, é bem possível que a longo prazo você ainda vai continuar com essa dor. Então, assim, quando você não consegue ter controle das emoções, geralmente é quando existe um reparo emocional de curto prazo, que você tem prioridades no que acontece agora e não a longo prazo. E essa tarefa com peso emocional mais alto nos deixa ansiosos e sobrecarregados. A gente cede para nos sentirmos bem agora, buscando um alívio quase que imediato, deixando a tarefa ruim para depois. Isto é, eu estou numa situação ruim? Sim, eu estou, mas é uma situação relativamente confortável, isto é, eu sei que está acontecendo comigo e é relativamente administrável. Agora, se eu fizer essa mudança, eu não sei o que vou acontecer. Então, existe essa dicotomia, né, de que eu estou aqui numa situação desconfortável, mas eu entendo. Agora, se eu mudo, eu vou para uma situação que eu não sei o que vai acontecer. Então, existe essa ansiedade, esse medo de não conseguir. Então, por exemplo, quando você pensa em mudar de carreira, é uma coisa pesada emocionalmente, e na prática também não é uma coisa tão fácil assim. Então como você não sabe para onde começar, você fica confuso, você não sabe o que fazer, você não sabe se é o momento certo, você não sabe se vai dar certo, enfim, você só tem dúvidas, medos e sentimentos negativos. Então, o que é melhor fazer do que mudar alguma coisa agora? É mais fácil você assistir Netflix, nada contra Netflix, viu? Pelo amor de Deus. Assim, vai tomar uma cervejinha com seus amigos, vai ficar na rede social, enfim, você faz coisas nesse momento que faz com que você não tome nenhuma ação para a sua mudança, para fazer alguma coisa, para mudar a sua situação, porque é uma emoção que te deixa ansiosa ou ansioso e que não é óbvio que não é confortável. Agora, então, o que você precisa? Eu diria que, primeira coisa, você precisa de alguém, de uma especialista para te ajudar, para te ensinar a como fazer essa transição de carreira de uma maneira muito direcionada, com estratégias, com método, porque eu acho que eu sempre digo, assim, você vai ouvir muitas vezes aqui eu dizendo que o que a gente precisa, na verdade, é estratégia, método
e técnica, porque sem isso a gente não vai a lugar nenhum. Então por isso que você precisa saber disso, porque se você trabalha bastante na direção errada e não dá certo, óbvio que não vai dar certo, você fica com aquela sensação de que você é impotente mesmo, que você tentou, trabalhou tanto, mas você foi para a direção errada. Então você fica com aquele sentimento. Então você estar com uma pessoa que realmente entende um profissional é muito importante. Segundo lugar, eu acho que assim, a inteligência emocional, ela tem um papel muito importante aqui, que ela te faz levantar do sofá e parar de checar as mídias sociais, porque é importante aprender a reconhecer que nós podemos ter emoções negativas antes de agir sobre elas. E eu sei que isso é difícil. Sei, esse medo, essa insegurança que você está nesse momento agora, é um sentimento negativo, mas que se você tomar alguma atitude, ela pode transformar. E também aceitar que existe esse sentimento. Então aí você tente parar um momento e se afastar desse problema e não ceder a se sentir mais à vontade amanhã. Então, assim, reconhecer essas emoções negativas de que sim, você tem um medo. E que será que é esse medo? Esse medo será que é real? Por exemplo, às vezes você fica pensando na transição de mudar de carreira, e aí, como a gente tem esse cérebro reptiliano que está sempre querendo guardar e salvar as nossas energias, ele fica querendo falar assim, não vai dar certo, é melhor você ficar aqui. E aí, quando você pensa nessa transição, você fica assim, bom, se eu começar, não vai dar certo, eu não vou conseguir trabalho, ninguém vai me aceitar, eu não sou qualificado mesmo, então provavelmente eu vou passar fome e nunca mais vou conseguir prover a minha família e nem prover nada para mim. Então, assim, você está no seu sofá, tranquilo, confortável, e quando você se vê, você já está debaixo da ponte sem, afinal, você ter se movido. Então, isso é bastante importante, você aceitar que você tem essas emoções negativas, mas também não deixar que esses ciclos te envolvam tanto. Essa é uma outra questão. Uma outra questão é saber que se você fizer alguma coisa, aceitar esse sentimento e fazer alguma pequena ação. E aí, todas as vezes que você entende que você está tomando uma pequena ação, algo que se dispõe a fazer e que oferece uma motivação para dar o seu primeiro passo à frente. Então, assim, basta começar, porque essas emoções, elas vão embora quando você começa, e parece que é quase que algo mágico. E eu tenho certeza de 100% que quando você começa alguma ação em prol da sua transição, em prol da sua mudança, já vai ter aquele sentimento positivo de que eu dei um primeiro passo, isto é, se eu estava do zero, agora é um, agora é 1,5. De repente você volta para 1,2, mas pelo menos você está indo 2 passos para frente, às vezes 1 para trás, 3 passos para frente e 0 para trás, e vai indo, né? E tem algo que eu gosto de dar um exemplo muito interessante, que é a lei da física. A lei da física fala o seguinte, que, né, é necessária uma quantidade enorme de energia para superar a inércia e começar inicialmente, mas é preciso muito menos energia para continuar. Então isso quer dizer que o quê? Para a gente começar, sim, a gente precisa de bastante energia, só que para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, a gente gasta menos energia. Então, assim, começar exige energia e lutar com algo desconhecido gasta também energia. Mas depois que você começa, você vence essa resistência inicial e a coisa flui. Então, assim, acredite em mim. Então, assim, tente pelo menos começar aquela tarefa difícil. Tente quebrar em pequenos blocos para você começar a fazer. Então, em vez de você fugir desses sentimentos desconfortáveis, entenda que eles existem, assim como os sentimentos positivos, existem os sentimentos negativos, e que são só emoções. Que são só emoções, mas que é possível transformar essas emoções em algo prático, sim. Decidir que você precisa fazer alguma coisa para mudar de estagnação para ação. Então, assim, a gente vai decidir que a gente vai fazer alguma coisa, e toda decisão ela tem que vir com uma ação, vir com uma pequena ação, não precisa ser algo muito grande, pode ser, por exemplo,
você anotando alguma coisa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre que tipo de pequenas ações você vai fazer. Então, aceitando que existe essa situação que te incomoda, que dá vontade de fazer algo para se livrar dela, mas quando você se identifica com essas emoções negativas que estão surgindo em você, enquanto você se prepara para trabalhar naquela tarefa difícil, ou se você está fazendo uma tarefa, simplesmente continue a tarefa. E qualquer coisa desagradável que você esteja sentindo inicialmente, lembre-se que ela é temporária, que ela é só de início, que é o seu cérebro reptiliano querendo salvar energia. Então, depois, lembra da inércia, lembra da lei da física, que depois que você começa, aí, sabe quando o carro está começando a dar partida, e depois quando ele começa, ele vai embora? É a mesma coisa, acho que é os nossos sentimentos, né? Então, quanto mais você aprende a tolerar esse desconforto passageiro temporário, mais você tem autocontrole, mais a sua disciplina aumenta, e você começa a se ver de uma forma diferente, que eu acho que é o mais importante. Por que essas pequenas ações elas são importantes? Porque você percebe que está no controle da sua vida. E quanto mais você vê que está no controle da sua vida, você consegue estar motivado para ter mais ações, você consegue ser mais persistente, você consegue ter mais disciplina para continuar e para começar e para continuar, que são coisas bem importantes para ser feitas. E quando você começa a ver como alguém que você consegue vencer os seus impulsos de ver as redes sociais, de assistir uma série na Netflix, de vencer esses impulsos momentâneos, você sente que a sua vida está no controle, que você sente que é uma pessoa capaz. E essa é a ideia aqui. É a ideia central de você sair dessa estagnação, é de você entender, como eu disse no começo, que 80% da sua mudança está aqui dentro de você. Então, que você está no controle. E como é que você consegue fazer isso? Então, a gente tem pequenos progressos em direção aos nossos os objetivos, aumenta o nosso bem-estar, como diz a ciência. Então, assim, como é que você pode vencer essa estagnação? Como é que você pode dar esse primeiro passo para você mudar de carreira? Olha, por exemplo, se você não tem um lugar para trabalhar, encontre um lugar na sua casa, no seu escritório, na sua mesa, e organize a sua mesa. Pega um cantinho para você começar a trabalhar, deixa o seu caderno, deixa o seu computador para você começar a trabalhar. Comece com pesquisa, o que eu gostaria de fazer, o que eu aprendo mais rápido. Na live de amanhã eu vou falar sobre talentos e pontos fortes. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, e aí vai, inclusive, te ajudar a dar esse primeiro passo. Então, você entender isso é bastante importante, você colocar as suas ideias, porque eu tenho certeza que quando você sentar, você vai ter algumas ideias que o magnífico de começar é que uma ideia, ela se conecta a outra, que começa a se conectar a outra, e você volta à sua origem, volta ao seu sentimento de que você começou a sua jornada, de que você começou a sua carreira. Então, eu acho que isso vai ser bastante importante. Então, fazer uma ação em prol do que você deseja. Então, fazer isso pode levar uma maior felicidade, uma maior satisfação com a sua vida, e que, por sua vez, ele tem um potencial de levar um grande resultado e um enorme progresso, um enorme avanço. Então, quando se trata de postergar, deixar para amanhã, nós estamos felizes agora, fazendo uma recapitulação, nós estamos felizes agora porque adiamos fazer algo. Então, acreditamos que as nossas emoções vão estar amanhã, e que, na verdade, não vai acontecer. Então, assim, se é que tem que acontecer agora, nesse momento. Então, assim que a gente terminar essa live, você vai fazer alguma coisa em prol da sua carreira. E aí você vai pensar no quê? E a gente vai trabalhar junto com isso. Então, saber que nós não podemos prever ou antecipar as nossas emoções positivas e negativas torna mais fácil de agir agora, porque pode permitir que você comece uma tarefa mesmo que não esteja motivado. E que, ironicamente, quando você começa a fazer, a motivação aumenta. E quando a vontade e a energia aumenta, sabe aquela sementinha da ação, da transformação, ela começa a brotar em você. Então, inclusive, as pesquisas, elas provam que a força de vontade, ela é comparada com um músculo, que ela se desenvolve todos os dias. Não é que você vai esperar a motivação para começar a fazer alguma coisa. É o contrário, que você, mesmo sem vontade, você tem que começar. E à medida que você começa, à medida quando você faz, você continua,
esse músculo da força de vontade, esse músculo da motivação, ela vai ficando mais forte. Quanto mais ficando mais forte, você tem condições de começar, recomeçar e continuar, que eu acho que é o segredo aqui. Então, assim, quando as pessoas pensam que elas precisam sentir vontade primeiro precisa ter uma motivação, é algo completamente assim equivocado. A motivação, ela segue a ação. Então não espere que você esteja motivado para fazer. Comece sem motivação mesmo, que a motivação vem com o caminhar, que é uma coisa bem importante para a gente entender agora. Inclusive, a própria origem da palavra motivação, ela é mover para realizar uma ação. Vou repetir. A origem da palavra motivação é mover para realizar uma ação, isto é, você se move, tem uma ação. E aí você fica mais motivado, e aí você sente controle, você sente que você está dirigindo o seu carro, você está dirigindo você não está deixando para a companhia, para sua empresa, você não está deixando para o seu chefe, você não está deixando para o mercado, e sim você. Então, comece com pequenos desafios, com pequenos objetivos, antes de encarar pequenas metas. E eu tenho um outro princípio que eu gosto bastante, que eu quero exemplificar aqui, que ele chama assim, princípio do progresso. Tem uma professora americana da Harvard Business School, que ela chama Teresa Mabaia, do psicólogo Steven Kramer. Eles escreveram um livro que tem esse título, O Princípio do Progresso, publicado no Brasil em 2013. Eles descobriram 3 coisas sensacionais. Eles descobriram que, primeiro, descobrir as pequenas vitórias contribuem para o progresso constante. Isto é, pequenos avanços que você vai fazendo em prol da sua mudança de carreira, ela consegue ter progressos constantes e grandes progressos. A motivação de vermos o progresso das nossas metas e tarefas nos deixam motivados. Como eu disse anteriormente, a gente está no controle. Então, a gente vendo que tem alguma coisinha indo para frente, alguma coisinha avançando, alguma ação sendo tomada por nossa parte, nos deixam produtivos, claro, porque uma ação, ela tem uma segunda ação, que tem uma outra ação, e que tem uma outra ação, e que tem um resultado produtivo, isto é, você consegue tornar-se mais produtivo. Uma outra coisa é que a produtividade, ela está intrinsecamente ligada à motivação e às pequenas vitórias, então por isso que nós precisamos valorizar os nossos progressos diários. Olha só, progressos diários, por isso esses pequenos progressos que eu estou dizendo agora. E tem outra filosofia que eu gosto bastante, que eu acho que talvez vocês tenham ouvido falar, que é a filosofia Zen, que chama-se Kaizen. Kaizen em melhorias constantes, que é a mesma coisa, um pouco parecido com o princípio do progresso, é que diz que pequenas vitórias contribuem para progressos constantes. No caso do Kaizen, todos os dias você melhorar alguma coisa, ser um melhor profissional, ser um melhor pai, ser uma melhor mãe, ser um melhor ser humano, mas todos os dias fazer pequenas mudanças, sabe? Que eu acho que é bastante importante. E todas essas descobertas que parece assim, isso parece muito, muito lógico, mas a gente tem que provar o que a gente fala. E o que é mais interessante disso é que a doutora Teresa e o psicólogo Steve, eles analisaram 12 mil diários de trabalhadores e verificaram e constataram isso que eu acabei de explicar para você. Então, o que eu quero dizer aqui é que mesmo os eventos que as pessoas consideram sem importância, geralmente tiveram efeitos poderosíssimos na vida profissional dessas pessoas. E que esses pequenos avanços, pequenos progressos, eles tornam as nossas conquistas mais significativas. E uma outra descoberta deles é assim, que eu gosto muito, que as emoções, a gente falou das emoções positivas e das emoções negativas logo um pouco antes. Então, eles explicam o seguinte, que as emoções, elas desempenham um papel essencial, fundamental na maneira como nós pensamos e resolvemos os problemas. Mas mesmo assim, a gente tende a sustentar aquela ideia de que a gente tem que ter uma cabeça fria, a gente tem que ser racional, mas a gente não pensa que nesses sentimentos tão confusos que nós temos, que a emoção e os sentimentos. Então, claro que a cabeça racional ela é importante, mas a emoção, o sentimento, elas mudam bastante a forma como nós vamos resolver os problemas e como que a gente vai levar a nossa vida. Uma outra coisa bastante interessante é que as emoções das nossas vidas profissionais, olha só que descoberta interessante, as emoções das nossas vidas profissionais têm um impacto real e prático nos níveis de motivação e produtividade. Então, sendo assim, o pensamento racional e a tomada de decisão, elas não
podem funcionar devidamente, a menos que as emoções também estejam funcionando em concordância. O que ela quer dizer com isso? Que a nossa razão e a nossa emoção, claro que como ideal e que elas estejam assim. E mesmo que eu queira ser muito racional, é muito difícil tirar totalmente essa emoção. Então, o que a gente tem que fazer? Entender essas emoções positivas e negativas e saber o que elas estão querendo nos dizer, que é uma das conclusões. E que uma outra coisa bem interessante, que assim, que o impacto negativo dos contratempos, dos problemas, dos retrocessos na sua vida profissional é 3 vezes mais poderoso em afetar a motivação do que do poder positivo do progresso, isto é, coisas negativas que acontecem com a gente têm muito mais impacto do que as coisas positivas, infelizmente. Então, isso quer dizer o quê? Que se você está nessa situação de apatia, se ele está nesse sentimento de que eu não consigo, eu sou impotente, eu não vou conseguir, é bem provável que você esteja nessa situação e não vá mudar até que você não tome nenhuma ação, porque esses sentimentos, ele tem um impacto muito forte na sua vida. Então, como as pesquisas estão dizendo, então é necessário ter um pouco mais de esforço, de motivação, de força de vontade, de fazer e ter sempre, né, gente, estratégia, método para a gente começar. Então, para que a gente não caia nessa situação, é bastante importante que a gente faça pequenas mudanças. Então, assim, a partir de hoje, você vai ter esse caderninho, você vai fazer uma pequena mudança na sua vida, isto é, o que eu preciso mudar? O que eu quero mudar e para onde eu quero ir? São perguntas bastante simples, mas não são fáceis de serem respondidas. E a partir de agora, você vai pegar um caderninho, uma caneta, ou se você não gosta de escrever, pode abrir um arquivo no seu computador e começar a escrever sobre a sua situação. Acho que assim, analisar a sua situação, entender que você pode mudar, entender que por que você quer mudar e que é uma forma de você sair dessa estagnação. Então, recapitulando, como é que eu consigo sair dessa minha estagnação? Fazendo pequenos avanços. Lembra do princípio do progresso, lembra do Kaizen, das melhorias contínuas e diárias. E que assim, quando a gente pensa em coisas muito, eventos muito grandes, audaciosos, acontece muito pouco na vida, né? Por exemplo, quando você teve uma promoção, quando você foi graduado, quando você conseguiu alguma coisa muito legal, são momentos da nossa vida, mas que não acontece todo dia. Agora, pequenas vitórias, pequenos avanços, pequenos progressos, se você está consciente, pode acontecer todos os dias. E mesmo que não aconteça todos os dias, pode acontecer com mais frequência. Mas esses momentos grandes, esses momentos que tem bastante entusiasmo, que você sentiu bastante vontade de viver e que te deu bastante energia, aconteceram em momentos, mas que eu tenho certeza mais que absoluta, é que você foi pequenos avanços, pequenas ações que você foi fazendo no dia a dia para conseguir aquela ação naquele momento. Então pensa bastante nisso, eu tenho certeza que nesse momento da sua carreira você conseguiu bastante coisa, bastante ganhos, mas você só não está vendo. Agora é entender que eu preciso fazer uma ressignificação do meu trabalho, que eu quero conversar com você sobre isso, porque a gente já está falando bastante aqui, a nossa live já está bastante longa, mas ao mesmo tempo é interessante entender se eu preciso fazer essa ressignificação ou realmente preciso fazer essa mudança, eu preciso fazer essa mudança de carreira para eu me enxergar numa outra situação, para ter um pouco mais de prazer, para ter esse brilho no olhar, para fazer o que eu gosto. Então, eu gostaria de encerrar a live de hoje. Então, por exemplo, se você está estagnado com a sua carreira, me conta aqui nos comentários como é que é a sua situação, se você consegue se identificar com o que eu falei no começo e que depois as dicas que eu te passei dos princípios do progresso, dos pequenos avanços, do Kaizen, se ele tem algum significado e qual seria o primeiro passo a ser tomado. Olha, o primeiro passo deve ser bem pequenininho para ser tomado o segundo, o terceiro, e aí a inércia, lembra que a inércia, a lei da física vai te ajudar. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo aqui para mim, eu tenho o maior prazer de fazer esses conteúdos para você, então coloca aqui no comentário, e que é uma forma de eu entregar conteúdos que realmente sirvam para você fazer a sua transição de carreira. E se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram também. E todos os dias, nós atualizamos o nosso canal com bastante
bastante conteúdo para você fazer a sua transição de carreira. Então, acompanhe aqui no nosso canal e nas nossas mídias sociais. E assim, então, muita gratidão por você estar aqui comigo, muita gratidão por você assistir os nossos conteúdos, e eu espero de coração e alma que você consiga fazer esses pequenos avanços em prol da sua satisfação profissional e sair da sua estagnação. Então, forte abraço. Obrigada.